Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Panda News. É isso mesmo, rapaziada, estamos aqui gravando mais um Panda News. Microfone novo, espero que vocês gostem, né, desse novo áudio, espero que fique bom também, né. Bom, como de costume, Panda News, eu falo sobre temas relacionados ao mundo dos games, tecnologia e ciência, né, rapaziada. Vocês já estão ligados aí, estão acostumados, estamos no nosso 5º vídeo. Estou gostando muito de trazer essas novidades pra vocês. Tá sendo bem positivo o feedback, muito obrigado. Bom, se você é novo no canal, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha aí com a galera, né? Que ajuda nós aí a crescer. Bom, se você não me segue nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui. Me sigam lá no Instagram, estou bem mais ativo lá. Sempre que tem vídeo novo, eu posto lá. Eu tô gravando vídeos também no Instagram, né? Mostrando novidades, essas coisas, né? Então fiquem ligados, né? Lá no meu Instagram. Tem a página do Facebook também, eu posto de vez em quando lá. Tá meio largado assim, né? Mas vou correr pra dar um up lá também. Esse vídeo vai sair acho que no sábado. Então tá rolando um sorteio lá no Instagram, tá? Já tem a foto oficial certinho, eu tô postando todo dia. Então só você olhar lá nos meus stories, tá lá a foto oficial. Segue as regras que estão na descrição da foto, tá? Pra você conseguir participar, é bem fácil, bem simples, rápido, fácil. E é isso, chega de enrolação, bora pro vídeo. Vamos falar agora um pouquinho do Facebook, rapaziada. É isso aí, Facebook, né? E na notícia muito boa, dados de 533 milhões de usuários são vazados na internet. Isso não é bom, rapaziada. Não é bom pro Facebook, não é bom pra ninguém. Entre as informações, né, disponibilizadas indevidamente, estão nome, telefone de celular, né, profissão, cidade de origem, estado civil. São informações que, tipo, não é pra ninguém saber, entendeu? Te ligando, infernizando. E bom, o vazamento foi divulgado em um fórum da internet aberta, onde os dados podem ser indexados e buscados como o Google e o Bing em junho do ano passado. Já faz um tempo, né? E tipo, em vazamentos anteriores, os dados roubados eram disponibilizados na Dark Web, uma região da internet de difícil acesso para usuários comuns e muito utilizada para a prática de crimes virtuais. Você está ligado, né? Que é Deep Web ali, é tenso o bagulho, né? É venda de dados, essas coisas, comprar rim, né? Vende coração. É bem normal, como todo mundo sabe, né? Vamos pra próxima notícia aí que... tenso, né? Tenso. Cientistas realizam a primeira conexão sem fio entre cérebro e computador. Essa é uma notícia que a pessoa merece um Oscar, porque ela explode minha mente, assim, eu falo, essa pessoa é E eu vou explicar o porquê. Antes de olhar a notícia, né, porque eu ia comentar a notícia com vocês, eu já dei uma lida. Então funciona assim, por exemplo, né, eu perdi minha mão. Aí eu coloco um implante de mão, né, robótico. Aí, que essa conexão, né, sem fio entre o cérebro e o computador seria? É um pequeno transmissor que fica no topo da cabeça do usuário, com aproximadamente 5 centímetros e pesa 42 gramas. Então ele fica na cabeça do usuário, né? E o dispositivo, né, fica a um conjunto de eletrodos localizado no córtex do motor do indivíduo. Então isso ele manda o comando que sai do seu cérebro para sua mão, né, que a gente implantou aqui, né, minha mão robótica. Aí faz com que a minha mão mexa. Isso eu achei muito porque, tipo, é um avanço tecnológico e merece um Oscar. Palmas para esse cara. Bom, vamos falar um pouquinho agora da PS Plus, né? Sony aí de novo. A Sony, eu só acho notícia da Sony, rapaziada. É incrível. Sony e Marte. Marte também, o pessoal tá investindo em Marte. Eu vi uma notícia de terremoto em Marte. Aí eu vi uma notícia de água em Marte. Teve um arco-íris em Marte. E aí fizeram notícia. A PS Plus de abril traz Days Gone, Oddworld e muitos outros jogos, tá? Bom, chegando no fim do mês de março, finalmente foram revelados os games disponíveis da PS Plus para o mês de abril de 2021, obviamente. Bom, o primeiro jogo, né, aí tão esperado, eu já tinha comentado num dos Panda News aí mais pra trás, né, que tinha vazado.
O primeiro jogo é o Days Gone. Ele vai estar disponível aí na PS Plus e é um dos exclusivos sucessos do PS4. Vai estar também para o PS5. E bom, para você resgatar ele, vocês já sabem, né? Tem que ter a PS Plus. E é só colar lá na loja lá e resgatar o seu Days Gone muito louco. Bom, Abby está de volta, rapaziada. É o famoso, né? Esse é o segundo game da franquia, né? É um jogo que se trata de uma alienígena chamado Abby. O nome do jogo é Old World Soulstorm. O habilidoso e medonho alienígena Abby da série de games Old World está de volta nesse jogo de ação, aventura ambiente diretamente após o evento de Old World New and Tasty de 2014. Então, eu já vi esse jogo, eu tenho ele, acho que eu tenho ele. E é muito divertido, guys. Eu acho que vale a pena você, se você tem a PS Plus, né? Eu sei que é pago. Vale a pena vocês tentarem, né? Jogar ele. É bem legal. Acabando com os mortos-vivos nazistas. Falando de nazista, vocês já sabem que, tipo, é Sniper Elite 4, né? Só que é o Zombie Army for Dead War, tá? Ele é linkado, né? Vinculado. Bom, ele é vinculado ao Sniper Elite, então vai estar disponível aí também. Espero que vocês gostem aí, né, de jogar. Falta de chips afetará o mercado global até 2022. Isso é muito ruim. Componentes eletrônicos é essencial para a fabricação de carros e computadores. A falta de chips afeta mais diversos setores industriais e vem paralisando cadeia de suprimentos desde o início da pandemia, né, do Covidão aí. Covidão-19. E de acordo com as previsões mais otimista, né, do grupo do taiwanês de tecnologia Foxconn, a chamada crise dos chips só estará resolvida a partir de 2022. E aí entra o que, rapaziada? Placa de vídeo, por exemplo. Eu não consigo achar facilmente uma RTX. Eu não consigo achar facilmente um videogame, né? Um console, porque não tá tendo os chips, né? Os chips gráficos. What else, né? Não tá tendo. Eles não estão dando conta, né? Bom, a Foxconn é a fornecedora de componentes da empresa como HP, Google, Microsoft, Apple. Então, Nvidia não tá aí, mentira. Deve estar vinculado a Microsoft ou Apple, algum assim. Bom, responsável pela fabricação de chips para gigantes do Vale do Silício como Apple e Google, a Foxconn admitiu já não ser capaz de fornecer os suprimentos necessários aos seus clientes, o que está impactando o calendário do lançamento do produto como o iPhone 12 e PlayStation 5, entendeu? Você não, aqui, pelo menos aqui em Liverpool, a gente não consegue comprar um PlayStation 5. Tipo, o preço subiu, tipo, 800 libras um PlayStation 5. Tipo, oh my god. A indústria automotiva também está sendo afetada com a crise dos chips, né? Quanto à indústria automotiva, o que mais sofre com a falta de chips, já não resta outra alternativa que não seja dispensar funcionários, paralisando linhas de montagem, aguardando a normalização na produção de semicondutores. A Ford, Nissan, Volkswagen e Toyota são algumas das que precisam fechar fábricas de caminhões e carros em diversas partes do globo por conta da escassez de peças. Aí vem a pergunta. Foi a Ford que fechou no Brasil, né? É a única que tinha lá, acabou fechando. Eu não sei se tem relação a isso, mas, né, é algo a se pensar aí. Fique a dica aí, né, rapaziada? E vamos para as notícias não tão importantes, rapaziada. É isso aí. Pode faltar, né? As notícias não tão importantes é algo único. Caixas eletrônicos de bitcoins começam a se espalhar pelos Estados Unidos. Os usuários conseguem vender e comprar moeda digital, até mesmo retirar o dinheiro, rapaziada. Imagina, você vai lá, pega seu Bitcoin em dinheiro, você tem lá a sua carteira digital, aí você vai lá e saca o seu dinheiro, os seus milhões. É algo bem louco, né? E, tipo, isso só tende a aumentar. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque o legal do Bitcoin, né, é você ter a sua moedinha lá virtual, né? Mas não sei. É bom que facilita, né? Tem gente que vive disso. Então, simplifica. Essa é a palavra, né? Isso vai simplificar. Apple completa 45 anos nesta quinta-feira, rapaziada. Dia 1º. A gigante da tecnologia que começou em uma garagem é hoje avaliada em mais de 2 trilhões. E pelo incrível que pareça, é maior que o PIB do Brasil. A Apple, gigante tecnologia norte-americana, né, completa 45 anos nessa quinta-feira. A empresa foi fundada pelo empresário Steve Jobs, com a participação de seus colegas Steve Wozniak e Ronald Wayne.
Venderam sua participação de 10% apenas 2 dias depois. Triste, né, velho? Tem uns caras que não tem sorte mesmo. Vamos falar agora de Rocket League Mobile Sidewipes. Rapaziada, o pessoal tá investindo em jogos mobile, hein? Foi LOL, né? Aí saiu um joguinho de cartas de LOL. E LOL, mentira. Aí saiu os PUB, né? Free Fire, Call of Duty, Mobile. O pessoal tá investindo pesado. E aí, acho que isso só tende a aumentar agora. Logo vai ser um Smite Mobile. Bom, o jogo é desenvolvido pela Physionics e recentemente adquirido pela Epic Games, então dá pra você comprar ele na Epic Games no jogo normal, né? Ele chegará aos dispositivos móveis em sua nova versão chamada Rocket League Sideswipe. Eu não sei se eu falei certo, né? Mas vai estar aí alguma fotinha aí pra vocês verem. O jogo vai ser gratuito, tá, rapaziada? Então fiquem sossegados, vocês vão poder jogar. E eu vou baixar assim que lançar também. Ele já ganhou um público muito grande por ser gratuito. Então, ponto positivo aí pra Rocket League. Bom, a versão mobile do Rocket League conterá algumas diferenças, né? Não vai ser exatamente o oh my god, Rocket League sair voando e batendo as bolas. Ele oferece uma nova perspectiva com partidas 1v1 e 2v2. As partidas cyber serão rápidas, com duração média tipo de 2 minutos, assim. E bom, galera, finalizamos aqui mais um Panda News. Muito obrigado a você, caro telespect, né, que vem aí acompanhando semanalmente o nosso conteúdo, né, os nossos vídeos. Vocês estão me perguntando por que eu estou de fone, é porque eu estou ouvindo a minha voz em tempo real, saindo do microfone. Esse microfone é lindo, rapaziada. Esse fone é lindo. Se você gostou, né, desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilha com os amigos, com a família, com o pessoal, com a tia, entendeu? Se inscreva no canal, fortalece aí, vai, deixa o seu joinha também. Fico muito agradecido. Comenta aí se você está gostando, né, desse novo método. Se você quer que eu traga notícias diferentes, deixa aí nos comentários. Eu posso pesquisar também, não tem problema. Às vezes vocês querem saber de outras coisas. Então também nas redes sociais, não esquece de participar do sorteio lá. Vai ser sorteado domingo. Então vocês têm até domingo de manhã pra participar do sorteio, tá? Vai ser R$1.000 em prêmios, é 500 para primeiro sorteado e 500 pro segundo, tá? E tá bem de boa. Muito obrigado e até o próximo Panda News na semana que vem. Fiquem ligados, é toda semana, rapaziada. Não perde, é toda semana. E tchau!